Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jeremias, capítulos 7 a 9. O capítulo 7 de Jeremias começa com um mandado do Senhor para Jeremias. Ele ordena que o profeta vá até o templo e ali pregue contra todos os adoradores daquele lugar. A acusação central do Senhor àquele povo é que a sua adoração era hipócrita. Eles iam ao templo, mas não corrigiam a sua conduta. Por mais que dissessem que o templo era do Senhor, eles não confiavam no Senhor. Eles roubavam, matavam, cometiam adultério e juravam falsamente, queimavam incenso a Baal e seguiam outros deuses, e não conheciam ao Senhor, e ainda assim pensavam que estavam salvos. É por isso que o Senhor haveria de condená-los. Em seguida, o Senhor estabelece uma ordem até mesmo para Jeremias. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. A ira do Senhor certamente se derramará sobre este lugar. O Senhor anuncia a Jeremias que não havia mais saída. A justiça do Senhor, a sua ira, era certa sobre aquele povo. Mesmo que esse povo se voltasse ao Senhor com muitos sacrifícios, e isso seria inútil. Não haveria uma mudança real no coração deles, pois eles não estavam entendendo o recado do Senhor. Não havia arrependimento genuíno. E o que acontece, a partir do versículo 29 do capítulo 7, até o final dessa sessão, até o final do capítulo 9, aparenta ser uma repetição. Parece haver um trecho de muitas repetições, de ideias semelhantes, mas é importante compreendermos como cada uma delas contribui para a mensagem do profeta. O juízo chegou, pois esse povo foi levado à idolatria e por isso profanou todas as coisas. Judá chegou ao ponto de profanar o próprio templo do Senhor com ídolos. Eles sacrificavam crianças no Vale de Rinom, por isso que Jeremias fala do Vale da Matança. Além disso, o capítulo 8 mostra que esse era um povo que se recusava a se arrepender. Eles insistiam nas mentiras, mesmo quando eram alertados. Eles continuavam dizendo paz, quando não havia paz. Os líderes do povo, os profetas mesmos, amavam ouvir a mentira. A verdade caiu por terra e o juízo veio. O Senhor enviaria serpentes, espada e uma colheita que seria destruída. Diante disso, o próprio profeta chora com o povo. Ele lamenta. Ele declara que quem dera a sua cabeça fosse como águas. Mas esse pranto não cancela o juízo. O Senhor haverá de destruir o seu povo por conta da sua obstinação, por conta do seu amor ao pecado. Por mais que o juízo fosse doído, tanto ao profeta como ao Senhor que amava o seu povo, ainda assim ele era necessário. Os versos 23 a 26, a parte final dessa sessão de Jeremias, no capítulo 9, apresenta dois chamados. O Senhor contrasta a ilusão das confianças humanas e a realidade da confiança no Senhor. Aquele que se gloriar, não se glorie em sua sabedoria, na sua força, nas suas riquezas, mas sim no Senhor, em o conhecer e saber que Ele é o Senhor que faz misericórdia, juízo e justiça na terra. O Senhor expõe a fragilidade da fé fingida desse povo. E em seguida, o Senhor condena ainda mais intensamente a sua falsa religião. O Senhor declara que o Senhor castigará tanto os circuncidados como os incircuncisos. O Senhor trará juízo, pois esse povo o ama apenas de forma aparente, de forma externa. Não há um coração transformado nesse povo. O que vemos nessa passagem é um alerta para aquele povo original, para o público original. Jeremias está confrontando esse povo por confiar no templo, nas práticas religiosas e ainda assim vivendo em rebeldia. Jeremias condena a falsa religião desse povo, uma religião de aparência, mas que não toca o coração, que não provoca mudanças no coração desse povo. Ele proclama que a adoração sem obediência é rejeitada pelo Senhor e que por isso o juízo é inevitável, pois esse povo continua sendo corrupto, não se volta ao Senhor. Na realidade, o que esse povo precisa é de um novo coração, de um coração transformado. Cristo é aquele que confrontou esse mesmo tipo de hipocrisia denunciado por Jeremias. Mas ao contrário do profeta, que apenas lamenta pela dureza do coração do seu povo e pelo juízo do Senhor,
Cristo é aquele que verdadeiramente transforma o coração do seu povo. Ele é o verdadeiro templo que foi destruído, mas reconstruído. Ele é quem exige adoração em espírito e verdade e é poderoso para realizar todas essas coisas. Ele é tanto aquele que chama o seu povo para uma adoração genuína, como aquele que traz um coração ao seu povo que os leva a essa adoração genuína. Ele tanto cria no seu povo um desejo pelo Senhor, como ele é o próprio caminho para chegarmos ao Pai. Desta maneira, por meio de Cristo, nós podemos ser corrigidos pelo Senhor. O Senhor ordena que nós não confiemos em estruturas, em práticas religiosas, mas sim alimentemos um coração que confia nele, que o teme. Nos chama a fugir das idolatrias, dos rituais e desfrutarmos de uma presença genuína com o Senhor, de uma adoração em espírito e em verdade, em temor ao Senhor. E é somente por meio de Cristo que nós podemos realizar isso. É somente estando unidos a Cristo, unidos à sua cruz, que nós podemos finalmente adorar a Deus de modo adequado. Hoje ainda há espaço para arrependimento. Ainda podemos hoje buscar ao Senhor e clamarmos por um coração transformado, um coração que abandona o pecado e que se faz de novo para o Senhor e se prontifica a obedecê-lo. Devemos lembrar que esse arrependimento não é apenas emocional, mas envolve uma transformação real de coração. O coração arrependido é aquele que verdadeiramente abandona o pecado e busca ao Senhor. Façamos isso continuamente. Que a nossa vida como crentes em Cristo seja marcada pelo arrependimento diário. Que dia após dia abandonemos o pecado e nos voltemos a Cristo. Sejamos cada dia mais tementes ao Senhor, cada dia mais conformados a Cristo.